volta com o Mais Saudável, ao vivo para você aqui na Rede Século XXI. O programa tá bom, não tá? Ah, eu adoro, gente. Adoro tirar dúvidas, adoro aprender. Eu falei ontem isso pra você, a importância do aprender. Quando a gente quer aprender, sabe o que significa? Que a gente gosta da vida, que a gente quer viver mais, que a gente quer ter conhecimento, que a gente quer ser feliz, que a gente quer escolher o caminho certo. E é isso que a gente está fazendo para você agora, aqui, ao vivo, nesse programa. 7 de setembro, feriadão, tá com a família? Não tá? Tá trabalhando? Que bom também, trabalhar é sempre bom. Quer esclarecer alguma dúvida aí sobre alergia? Então participa, gente. Pega o telefone agora, liga pra gente aí no 019 3871 9620. 019 3871 9620. Aqui do meu lado, eu tô conversando com a pediatra, especialista em pneumologia infantil, que é a doutora Fátima, e aqui o nutricionista, o doutor Serafim. E agora chegou a hora de desmistificar, de tirar esse modismo da onda, da cabeça das pessoas. Com certeza você que está em casa já ouviu falar: ai, menina, você toma leite? Para de tomar leite. Não, você parando de tomar leite, você vai ficar mais magra, porque o leite tem lactose. Então começa a consumir a partir de agora só produtos sem a lactose. Você come glúten? Não, gente, para com glúten. Imagina, você está comendo pão, pizza, tem glúten, engorda. E aí? Por conta dessas dietas malucas, esse fala não fala, né? Essa coisa de todo mundo ser especialista em algo e ninguém é especialista em nada. Quem são especialistas são eles aqui. Vamos esclarecer da onde vem esse mito, não pode tomar leite porque o leite engorda, porque tem lactose. Bom, o que você falou, eu acho que tem que deixar bem claro o que é alergia alimentar. Sim. E o que é intolerância alimentar. Tudo que se refere à alergia alimentar, o sistema imunológico está agredindo o seu organismo, o sistema imunológico foi ativado. O que é intolerância alimentar depende de volume de que você come. Então é o seguinte, vamos falar do leite. Alergia à proteína do leite é uma doença, está num livro. Intolerância à lactose é outra doença e está em outro livro. A intolerância à lactose depende de quanto lactase você tem para digerir o açúcar do leite. Agora vamos explicar, o que é a lactase? Lactase é uma enzima. Então nosso organismo funciona com enzimas. Então tudo que eu digiro, tudo tem enzima. O enzima entra em tudo. No intestino tem uma enzima chamada lactase. A lactase digere lactose. É o açúcar do leite. Então, à medida que não é muito comum crianças nascerem com problema de lactose, de intolerância, porque elas nascem com uma quantidade de enzima. Poucas crianças nascem com pouca enzima. A grande maioria das crianças, a quantidade de enzima é normal. E ao longo da vida, a gente não cai o cabelo, a pele não envelhece, o músculo envelhece, a gente envelhece. A gente envelhece e o intestino envelhece e as enzimas diminuem. Diminui a tireoide, diminui o hormônio da tireoide, diminui a enzima lactase. Então é comum que adultos, vamos dizer assim, é comum que velhos com mais de 30 anos, né, já comecem a não conseguir muito, a comer coisas com muita lactose. Por exemplo, eu tomo café da manhã e tomo um leite com pão com queijinho. Ingeri o açúcar do leite, lactose. Aí eu, no meio da manhã, como um pedacinho de chocolate que tem lactose. Aí eu almoço um estrogonofe, que tem leite e tem lactose. Eu tomo um sorvete de sobremesa, o sorvete me faz mal. Exatamente. Então, existe um limiar para que você comece a ter problema com a lactose. Então, a maioria das pessoas consegue comer, só que se comer muito, ingerir muito alimentos com lactose, a enzima não dá conta. À medida que você envelhece, você vai diminuindo a tolerância a este açúcar, porque diminui a enzima. Então, mas aí você está explicando quem é intolerante. Intolerante. Agora, quem é alérgico realmente? Não tem alergia à lactose, isso não existe. Ah, não existe? Não existe. Então, não tem alergia à lactose, eu tenho intolerância à lactose, né? Eu tenho um tio, o irmão da minha mãe, que falava assim, você sabe quando você começa a ficar velho, você começa a comer pouco. A digestão fica mais difícil, então você começa a diminuir o que você come. É verdade. E é difícil você achar uma pessoa mais velha que goste de muito leite, porque não tem essa capacidade de digestão adequada. Então ela fica com flatulência, ela pode ter uma diarreia, ela fica com uma dorzinha abdominal.
Não existe alergia à lactose, existe intolerância. A alergia que existe é a proteína do leite. É outra doença em outro livro. E as alergias são mediadas por anticorpos. Então, existe um anticorpo que entende aquela proteína do leite como sendo alguma coisa agressiva para mim. Tá. São macromoléculas que ele falou. Agora, por exemplo, os sintomas de quem é intolerante à lactose e os sintomas de quem tem alergia à proteína são iguais? Eu posso confundir através dos sintomas? Então, então eu acho que eu sou porque... Não. Nem Quais sempre, são os sintomas? Nem sempre são iguais. Por exemplo, quais são quer os falar, sintomas? Serafim? O intolerante à lactose, ele vai apresentar um problema no trato gastrointestinal. Ele vai ter diarreia, ele vai ter distensão abdominal, ele possivelmente vai vomitar. O alérgico, ele não necessariamente ele tomou o leite e ele apresenta reação de momento. Ele pode apresentar reações até 72 horas em contato com o antígeno. Bem diferente. Então, aí já começa bem diferente. Como também existem indivíduos muito sensíveis, né, doutora Fátima, que, assim, que consomem, entra em contato com o alimento, ele já apresenta uma reação alérgica já muito grande. O fato de você ter contato com o alergênico, ele já pode causar uma dermatite, uma coceira, uma urticária, né? Você não precisa comer necessariamente o alimento que causa alergia. Né? Tem pacientes que só na pele encostar você já apresenta reação alérgica. Chegaram aqui algumas perguntas. A primeira pergunta aqui, da nossa telespectadora, que é a Franquiele Roberto Sobrinho. Franquiele, beijo, viu, querida? Muito obrigada pela sua participação. E ela está perguntando o seguinte aqui, o meu filho é alérgico a corantes, conservantes e a picada de insetos. O que eu devo fazer? Então, quer dizer, ele é bem alérgico, né? Porque é corante, conservante, é picada. Então, primeira coisa, fica de olho no seu filho, tá? Bom, aqui não tem muito. Corante e conservante são coisas que dão bastante alergia e você tem que excluir isso da dieta. Tem que excluir. E tem que tomar cuidado porque, por exemplo, pasta de dente tem conservante e corante. Então, às vezes, a criança está mantendo algum grau de alergia e não percebe que é na pasta de dente e tal. E picada de inseto é um outro tipo de alergia, né? Especificamente da picada, então, dependendo do formiga, abelha, são mais graves, menos graves, mas aí afastar do ambiente, ter sempre um antialérgico na mão no conta de picada de inseto, tá? Uma outra pergunta aqui bem interessante do Arnaldo. Arnaldo, obrigada pela participação também, tá? Olha só, gente, ele está num tratamento de urticária, ele toma um determinado medicamento e esse medicamento ocasionou uma rinite alérgica, faringite e por conta da osteoporose, ele precisou tomar a vitamina D. É isso mesmo? Um medicamento pode trazer desencadear outras alergias e ainda agravar algum outro quadro? Fica difícil fazer essa associação assim isoladamente. Lógico. Claro que você pode ser alérgico ao medicamento, mas ela não vai te trazer uma rinite alérgica específica. Ele já devia ter rinite e, de repente, um componente qualquer de uma medicação exacerbou um quadro alérgico. Né? Tá vendo? Agora, não foi o medicamento, não. Eu posso fazer uma parte aqui que eu acho importante? Porque eu sou pediatra, tenho que defender a pediatria. Lógico. Né? É o seguinte... Nós temos tanto problema com a proteína do leite de vaca, porque se a gente entende como a proteína que nos dá alergia, elas são chamadas macromoléculas, são moléculas grandes. Então, a gente absorve nutriente no nosso intestino delgado. Nós temos 7 metros de intestino delgado para absorver nutriente. O que é nutriente, micronutriente? É ferro, é cálcio, é zinco, é selênio, é manganês. Quando eu como um hambúrguer, eu não absorvo o hambúrguer, ele tem que ser quebrado em micronutrientes. A carne em ferro, em aminoácidos, aí eu absorvo. O meu intestino delgado está habituado a absorver micronutrientes. Ele tem que quebrar muito bem, fazer a digestão com as enzimas. O que acontece com as crianças? O intestino delgado de uma criança não está preparado para receber, de repente, macromoléculas do tipo proteína do leite de vaca, que é molécula grande, proteína de soja, que é molécula grande, proteína de glúten, que é molécula grande. Então, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria, já é uma recomendação de 2012, já está no livro, não se deve dar para crianças abaixo do 6º mês nenhum tipo de alimento.
é lácteo, ou é materno, Sim. e se que não tem materno, um complemento de uma fórmula adequada. Não se usa soja abaixo do 6º mês. Fórmulas adequadas, hidrolisadas, ou proteína íntegra, mas fórmulas adequadas. Acima do 6º mês é que entra a dieta. Antigamente, quando eu comecei a fazer pediatria, você falou da idade, eu tenho 30 anos de pediatria, então que ninguém faça conta, né? 30 anos de pediatria. Vamos deixar isso de lado, Quando eu né? comecei, Tá quando linda. eu aprendi na pediatria, o que eu aprendia? No 3º mês de vida, a gente dava suquinho, no 4º frutinha, no 5º almoço e jantar. Puxa vida, Né? sim. Ninguém dá mais suquinho. Suquinho é depois de 1 ano, porque a criança tem que mastigar e não sugar. E a comida é no 6º mês. Aí tem um detalhe, o ovo é alergênico. É, Certo? que a gente O acabou de falar. peixe é alergênico. Eu ensinei muitas mães a dar ovo e peixe depois de 1 ano, porque era muito alergênico, a gente dava depois de 1 ano. O que a medicina sabe hoje? Quanto mais tarde você colocar o alimento para a criança, maior a chance de alergia. Exatamente. E quanto mais cedo, abaixo do 6º mês, interessante. maior a chance de alergia. O que a gente faz hoje na orientação de puericultura? No 6º mês começou a comidinha, antes nada. A comidinha é papa. Tiraram o sal 100% da dieta, porque o sal pode levar a problemas renais na vida adulta. Primeiro ano de vida é 0 sal. Mas 6 meses, tirando o problema do sal, entrou quem? O ovo e o peixe. Com 7 meses já tem É como peixe. se o organismo começasse a se acostumar Se logo adaptar, cedo, a se porque adaptar. Existe Exato. até complementando, né? Desculpa, Fale, Fátima. pode falar. Existe um estudo britânico que foi publicado no Academia Americana lá desculpa, Britânica de Medicina, onde eles chegaram à conclusão que se você introduzir um alimento específico, o amendoim, né? Que ele é muito consumido nos Estados Unidos, na Inglaterra. Introduzir o amendoim a partir do 11º mês de vida, você tem uma predisposição menor a desenvolver alergia. Então, acho que isso corrobora muito com o que a Fátima está falando. Hoje não né? se introduz Pra você o introduzir peixe depois de 1 ano, nem o ovo depois, Exatamente. que a clara é mais alergênica Perfeito. que a gema. A clara é mais A gente alergênica? dava como? A clara é. Gema Sabia. no 8º mês e clara depois de 1 ano. Quem é mãe, que é dessa época, que eu já ensinei assim também, sabe que hoje não. A gente tem que dar não depois de 1 ano, porque a introdução tardia vai aumentar. Então, a gente já introduz esses alimentos logo. E o que acontece com as proteínas grandes? De vaca, de soja, né? Se a gente introduzir precocemente, eu tenho problema. E se eu introduzir em grande quantidade, também. Então, se você olhar o carrinho de supermercado, às vezes de uma família, 2/3 do que está lá dentro não precisava ter. É óbvio. Óbvio. Agora, vamos falar um pouquinho também que é outra coisa que todo mundo, que caiu no modismo e no senso comum, que é o glúten, a retirada do glúten. Tem gente que está retirando o glúten sem realmente ser celíaco, né? Sem ter O essa alergia. celíaco é o doente de verdade, que faz biópsia e o intestino mostra que tem lesão de absorção. Perfeito. Deu glúten, ele inflama completamente e não absorve mais nada. Então, a criança desnutre. Tirando o celíaco, você tem intolerância. Então, comer um glúten demais, que é uma macromolécula, não é bom para ninguém. Mas não tirar 100%, né? Não justifica. Então, o que é o glúten? O glúten é uma plasteca, né? Depois de muitas lavagens do trigo, ele vira uma massa mole, que é usado em outros alimentos. Sim. Essa massa mole tem uma proteína lá dentro, macromolécula, que não é bem absorvida por nós em grande quantidade. Então, você está falando aqui, quem é celíaco não tem que tirar o glúten. Óbvio, não é para consumir. Não. Quem é celíaco tem Desculpa, que tirar 100%. Quem é celíaco, Isenção sim, tem total, que tirar 100%. 100%. Quem não é celíaco, Não tem que tirar não tem que 100%. tirar. E agora, é Mas prudente. também não é para usar, Porque né? a Fátima ela colocou muito bem, Cissa, as proteínas em geral, né, porque as pessoas têm muita confusão e é natural isso acontecer. As proteínas, que são macromoléculas, como a gente está abordando aqui, elas são responsáveis para a construção do corpo, do tecido, do músculo, da pele, do cabelo. Para que ela seja absorvida na forma de aminoácidos, porque imagina você um colar de pérolas todo entrelaçado. Isso é uma estrutura proteica. As enzimas, elas são estruturas que vão clivando, que vão separando essas estruturas, porque o nosso trato digestório, ele absorve
partículas bem pequenininhas. Então, uma proteína ela não adentra ao corpo sem ser digerida. No caso da gliadina, que é uma prolamina, uma proteína que faz parte do glúten, né? Porque o glúten, o que é o glúten? O glúten é uma cadeia de proteínas que tem no trigo. E ele dá aquela elasticidade na massa do pão, na massa da pizza. Parece uma então, cola, por isso que o glúten hoje, ele foi passando por modificações genéticas. Então, onde ele se tinha uma estrutura menor, há anos atrás, hoje ele é uma estrutura muito maior. Então, ele causa, Cissa, uma debilidade num local específico, no ilho, onde esse glúten é absorvido, onde ele causa um aumento, né, da passagem das proteínas. Né? Ele estimula esse aumento, então, proteínas que não deveriam passar, adentrar, porque são a proteção do intestino. O intestino é fantástico. Né? O corpo humano ele é fantástico. Né? O corpo é fantástico. Então o glúten ele acaba sendo, ele adentra ao nosso sistema e o sistema imunológico ele não reconhece o glúten. E aí é que vem essa reação. A cascata de reação alergênica. Deu para entender, gente? Deu para entender? Tá esclarecedor, não tá? Tá bom demais o programa hoje, né? Então, ó, não sai daí, porque no próximo bloco a gente continua falando sobre alergia e eu quero saber de vocês sobre choque anafilático, que muito se fala, mas nem todo mundo sabe explicar. Daqui a pouquinho, não descola. A gente volta já já com mais saudável.